Olá, colegas. A gente tem ouvido falar muito sobre o uso da inteligência artificial, sobretudo a partir do chat GPT. A gente também tem ouvido discussões, inclusive mais recentes ainda, que algumas empresas estão alertando que nós deveríamos ainda aguardar um pouco mais o avanço de, eh, de algumas análises sobre a inteligência artificial para poder começar a utilizá-la na prática. No entanto, esse não é um tema muito recente. A ciência já tem pesquisado o uso da inteligência artificial, de análise de redes neurais e outros métodos para a gente poder evoluir, né, com a forma como a gente trata e interpreta os dados. Bom, aí sobre o assunto, queria compartilhar com vocês, caso você fique curioso e queira ler um pouco de material, em 2021, na revista Olympianos, né, que é a revista Journal of Olympic Studies, né? É uma revista super interessante na área de esporte, olimpismo, né? Nessa revista, eu publiquei um artigo de um método de investigação da personalidade de atletas brasileiros utilizando as redes neurais artificiais, né? Então, assim, muito tem se falado. Se você tem curiosidade para saber, tem esse artigo disponível. Também na Olimpianos tem um outro artigo publicado, eu acho que de 2019, também sobre uma revisão de literatura sobre a utilização de métodos de inteligência artificial, de análise de redes, no contexto do esporte e também no contexto da avaliação da personalidade. Bom, e já que eu estou passando por aqui, para despertar a sua curiosidade aí também, se você quer saber mais informações, a gente lançou na editora Nila Press, em parceria com a Artesã, um novo livro de análise de redes, né? O psicólogo Alessandro Vieira, o doutor Roberto Moraes Cruz, eles organizaram um livro falando sobre introdução à linguagem de programação do R para análise psicométrica, também o uso do R para análise de redes neurais. Você vai encontrar aqui estudos aplicados também de uso de análise de redes na psicometria, né, na psicologia e na área da saúde. Bom, de qualquer forma, o que a gente tem que se alertar é que na ciência a gente desenvolve, cria novos métodos, mas esses métodos precisam ser investigados, né? E na medida que eles vão sendo estudados, a gente vai verificando a aplicabilidade desses métodos, também o quanto que esses métodos se mostram confiáveis, precisos, e também a gente entender do ponto de vista da validade consequencial, né? Quais são as consequências do uso desse tipo de técnica, da inteligência artificial, da análise de redes neurais, que para a nossa população, né? Quais são as implicações disso? Bom, eu acho que esse é um assunto que está muito em alta e a gente precisa discutir sobre isso. No artigo que eu comentei com vocês, eu trago tanto alguns avanços, né, como que esse método de análise de redes pode contribuir para a identificação de algumas características associadas a traços de personalidade em atletas, mas também o quanto que há ainda muito a se desenvolver, o quanto que numa inteligência onde a gente trabalha, por exemplo, com aprendizagem de máquina, então a gente treina, né, uma inteligência artificial, uma máquina, para ela tentar identificar na narrativa, no discurso, na história do atleta, traços associados à personalidade dele. Quando a gente faz esse tipo de inferência, a gente observa que parte dos dados analisados pela inteligência artificial realmente se relacionam, por exemplo, com outras medidas que foram coletadas nesse mesmo atleta. Nesse meu exemplo, eu trabalhei com testes de personalidade. Contudo, a gente também observa algumas falhas do sistema, que podem estar relacionadas, por exemplo, a um treino que precisa ser mais assertivo, para que os resultados plotados, extraídos por essa inteligência artificial, tenham menos viés, menos problema. Um ponto pode estar associado ao treino. Outra coisa também é que a inteligência artificial ela aprende a partir de uma base, né, de um dataset. Então, é muito importante também qualificar a entrada de dados. Tem alguns pesquisadores internacionais, já desde 2018, já têm falado que
quando a gente trabalha com esse tipo de análise de redes neurais com inteligência artificial, se entra dado ruim, o resultado plotado são dados ruins, né? Então, se entrar lixo, vai sair lixo no resultado. É até a nomenclatura que eles usam, né? Bom, isso aqui é só um pontapé inicial e, na verdade, para você ficar bem motivado e curioso, tanto para conhecer os meus artigos, também conhecer artigos de outros colegas que também tratam sobre isso. Inclusive, nós temos um artigo publicado pelo Alessandro Vieira, professor Roberto Moraes Cruz, Luiz Anunciação e a equipe da Nila, falando sobre o uso da análise de redes para investigação do estresse, por exemplo. Tá ok? Então, fica aqui algumas sugestões e estou lançando aqui sementes de curiosidade para que você possa entender e procurar saber mais sobre esse assunto. A inteligência artificial, métodos de análises mais profundos e não tão claros, né, com o uso, por exemplo, de técnicas muito avançadas, é algo que está em voga e que certamente só tende a aparecer mais dentro da nossa profissão. Bom, fico por aqui, já me estendi demais e logo mais eu apareço com outros recadinhos aqui, curiosidades, alguns temas ou algum assunto que alguns alunos, colegas trazem para a gente tentar clarificar aqui um pouquinho, tá bom? Um forte abraço.